Olá pessoal, eu sou o professor Israel Seric, responsável pela disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino da Matemática. Nessa videoaula, nós entraremos em contato com conceitos importantíssimos dessa disciplina. Procuraremos mostrar para vocês de que a matemática, embora ser vista dentro da cultura da escola como uma disciplina difícil, nada mais é do que um campo do conhecimento que demanda do professor, do pedagogo, conhecimento teórico, conhecimento didático, para melhor desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, enquanto a aula estiver sendo ministrada, convido você, aluno, a fazer o registro dos principais conceitos, das principais ideias, para você perceber como melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem nessa importante área do conhecimento humano. Vamos lá? Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric. E nesta videoaula nós trataremos sobre os desafios e possibilidades do ensino da matemática nas séries iniciais. Este assunto é importante para os pedagogos, visto que o ensino da matemática até hoje ainda é um desafio para aqueles que trabalham com os menores. O ensino da matemática está rodeado de grandes tabus, grandes dificuldades, tanto metodológicas quanto conceituais. E por isso, refletir sobre esses desafios abre na mente do pedagogo as possibilidades de uma intervenção pedagógica mais eficaz para que o processo ensino-aprendizagem alcance o seu objetivo, que é o conhecimento do aluno. Portanto, consideramos ser importante que o pedagogo aprenda a superar alguns limites ou alguns condicionantes históricos que se interpõem entre o processo ensino-aprendizagem e a eficácia do processo de ensino. O primeiro limite que consideramos importante o pedagogo superar são os limites impostos pela cultura do ambiente escolar. Quando nos referimos à questão da cultura do ambiente escolar, nós nos referimos àquelas palavras, àqueles valores, àquela concepção que se tem a respeito da matemática e que define o comportamento do professor, o processo ensino-aprendizagem e até a própria visão dos alunos a respeito dessa disciplina. E quanto a isto, a respeito da cultura escolar, primeiramente precisamos lembrar que para muitas pessoas a matemática ela é tida como algo difícil, algo complicado de ser percebido, ser compreendido, tanto pelo professor quanto pelo aluno. E isto se apresenta em vários contextos, quer seja na sala de aula, quer seja nas conversas diárias entre os próprios alunos, ou diante dos próprios professores, quando eles dialogam sobre o processo de ensino-aprendizagem ou sobre determinados conteúdos específicos da matemática, como, por exemplo, expressão numérica e a fração, que é um conceito ou que é um assunto relacionado ao ensino do quinto ano, com o qual muitos professores assumem uma relativa falta de domínio desse conteúdo matemático. Portanto, na medida em que o próprio professor tem na sua própria mente que a matemática é difícil, e somado-se a isso, a conversa em sala de aula, no dia a dia, no burburinho dos momentos em que os alunos estão conversando sobre as aulas, é se afirmado ou afirma-se que a matemática ela é difícil e ela é complicada. Este conceito necessariamente passa-se para muitos momentos em sala de aula, quando de repente o professor, em determinado momento, quando está explicando um assunto matemático, como por exemplo expressão numérica, não poucas vezes o professor batendo no quadro e com uma forma ainda mais vigorosa chama a atenção dos alunos, como que dizendo: olha, preste atenção, porque este assunto que eu vou explicar agora é um assunto difícil, é um assunto complicado. Esta expressão, ela já intimida os alunos, já colocam para os alunos um conceito negativo a respeito do próprio conteúdo a ser desenvolvido. E isso certamente interfere negativamente no processo ensino-aprendizagem. Outra questão relacionada a essa cultura do ambiente escolar é quando se coloca para o aluno de que a matemática ela é uma disciplina enfadonha, é uma disciplina que traz para o aluno
um sentimento de cansaço, de fatiga, pelos muitos exercícios, pelas muitas atividades que são apresentadas. Esse conceito que se passa para o aluno interfere diretamente na sua predisposição para estudar. Portanto, na medida em que o professor passa listas e mais listas de atividades, como que levando o aluno a repetir dezenas de vezes os mesmos cálculos, sem nenhum objetivo didático e de conhecimento ou objetivo prático específico, os alunos, eles que já ouviram falar de que a matemática ela é cansativa, este conceito ele é reforçado pela própria atitude do professor, que propõe para os alunos atividades, cálculos matemáticos, que eles em si mesmos eles se justificam, ou seja, eles são apenas para ou passar o tempo em sala de aula, ou para se reproduzir ou se repetir esforços e cálculos matemáticos sem nenhum objetivo prático. E isso faz com que muitos alunos considerem que determinadas atividades matemáticas de fato se tornem cansativas ou são verdadeiramente cansativas. Outra questão que se pode colocar aqui é que para muitos professores e também para os próprios alunos, a matemática é para os inteligentes e que, portanto, somente alguns alunos teriam a capacidade de compreender determinados conceitos matemáticos, porque estes conceitos só poderiam ser compreendidos e executados por uma classe seleta da sala de aula. E, por fim, o outro limite que deve ser superado, que é imposto pela cultura do ambiente escolar, é que a matemática não tem a ver com a realidade. Ou seja, existem certos cálculos, certos assuntos matemáticos que estão circunscritos tão somente ao ambiente escolar e que, portanto, não têm utilidade nenhuma no dia a dia da criança. E isto, muitas vezes, está na mente não somente da criança, mas também na mente do próprio professor, que não sabe ou não percebe as implicações práticas de determinados assuntos a serem estudados. Portanto, pedagogo, portanto, aluno do curso de pedagogia, reflita nisso e veja como esses limites impostos podem ser também oportunidade para desenvolvermos uma nova metodologia e uma nova percepção do ensino e da aprendizagem da matemática. Agora que você estudou por meio de nossa videoaula, chegou o seu momento de apresentar todo o processo de aprendizagem. Como assim, professor? Fazendo o seu próprio resumo, elaborando um questionário e fazendo o seu próprio caminho de estudo e de aprendizagem. Por isso, pesquisem a respeito do assunto, vá a artigos científicos, procure na internet e também nos textos que foram postados para o seu aprendizado outros caminhos de compreensão deste tema. Além disso, não esqueça de fazer as atividades avaliativas. Elas reforçam os conceitos que foram aprendidos nessa videoaula. Portanto, até breve, e nós estaremos em uma outra videoaula apresentando outros conceitos e outras ideias a respeito de nossa disciplina. Até lá!